Funções do AD, pedagogo, pedagoga, na supervisão e orientação educacional. O supervisor pedagógico atua diretamente no suporte ao corpo docente, auxiliando os professores no planejamento curricular, na escolha de metodologias e na avaliação contínua do ensino. A orientação educacional foca no desenvolvimento integral do estudante, mediando seus conflitos pessoais, sociais e de aprendizagem para garantir o seu bem-estar no ambiente escolar. Cabe ao pedagogo na função de supervisor garantir a unidade político-pedagógica da escola, alinhando as práticas de sala de aula com as diretrizes do projeto político-pedagógico. O orientador educacional atua como a ponte principal entre a instituição escolar e as famílias, promovendo reuniões, acolhimentos e esclarecimentos sobre a vida acadêmica dos alunos. Na supervisão escolar, o profissional promove e coordena os momentos de formação continuada em serviço, levando novas discussões teóricas e metodológicas para as reuniões docentes. A orientação atua preventivamente em temas transversais de relevância social, organizando palestras e debates sobre bullying, saúde mental, cidadania e escolha profissional dos jovens. O supervisor analisa os resultados das avaliações internas e externas para propor, junto aos professores, reequações nos planos de ensino e metodologias que não geraram resultados. O orientador acompanha de perto os estudantes com histórico de infrequência ou indisciplina, buscando entender os motivos do comportamento e traçando planos para sua reversão. O pedagogo supervisor coordena as reuniões de conselho de classe, garantindo que o momento seja de análise formativa do estudante e não apenas de atribuição de notas e punições. A orientação educacional identifica demandas que necessitam de atendimento especializado, realizando os devidos encaminhamentos para psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais da rede. O supervisor pedagógico orienta a escolha, a aquisição e a utilização de materiais didáticos e recursos tecnológicos que possam dinamizar as aulas e apoiar a prática dos docentes. O orientador atua diretamente na mediação de conflitos entre os próprios estudantes ou entre alunos e professores, utilizando a escuta ativa e a comunicação não violenta na resolução. A supervisão avalia se o currículo prescrito está sendo efetivamente cumprido, sem perder de vista a flexibilização necessária para atender às particularidades da realidade da comunidade escolar. A orientação acolhe o estudante em momentos de crise emocional ou vulnerabilidade, oferecendo um espaço seguro de escuta antes de tomar qualquer medida administrativa ou pedagógica. O supervisor ajuda o professor iniciante a se ambientar na cultura da escola, apresentando as rotinas, os documentos norteadores e as expectativas da gestão quanto ao ensino. O orientador trabalha a inclusão escolar de alunos com deficiência, colaborando com o atendimento educacional especializado para que a inserção social desse estudante ocorra plenamente. O pedagogo na supervisão estimula a interdisciplinaridade na escola, incentivando que diferentes disciplinas desenvolvam projetos conjuntos que deem mais sentido ao conhecimento escolar dos alunos. A orientação educacional organiza o grêmio estudantil e outras formas de representação discente, fomentando o protagonismo juvenil, a gestão democrática e a liderança ética na instituição. O supervisor subsidia a direção da escola com dados técnicos sobre o desempenho pedagógico, ajudando a planejar investimentos e melhorias na infraestrutura e nos recursos didáticos. O orientador cria estratégias para melhorar o clima escolar, desenvolvendo campanhas de respeito mútuo, solidariedade e valorização das diferenças de gênero, raça, etnia e religião. A supervisão pedagógica acompanha a entrega e a qualidade dos diários de classe e planos de aula, zelando pela fidedignidade e pelo rigor técnico dos registros escolares oficiais. A orientação acompanha as transições de ciclos de ensino dos alunos, como a passagem do fundamental para o médio, minimizando os impactos emocionais e acadêmicos dessa mudança. O supervisor fomenta o uso de metodologias ativas na escola, incentivando os professores a colocarem o estudante como o centro do processo de construção do próprio saber científico. A orientação apoia a construção dos projetos de vida dos estudantes, ajudando-os a refletir sobre suas aspirações, vocações profissionais e metas para o futuro pós-escolar.
Ambas as funções exigem do pedagogo uma postura de liderança democrática, sensibilidade social e embasamento legal para garantir o direito constitucional de acesso e permanência no ensino. Acompanhamento e monitoramento pedagógico. O acompanhamento pedagógico consiste no ato de observar, registrar e analisar o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem de forma contínua no cotidiano escolar. O monitoramento não assume um caráter fiscalizador ou punitivo, mas configura-se como um diagnóstico constante que visa identificar barreiras na aprendizagem antes que virem reprovação. O monitoramento utiliza indicadores quantitativos, como taxas de aprovação, médias bimestrais e dados de evasão, para compreender o panorama estatístico e real de cada turma da instituição. O acompanhamento qualitativo ocorre por meio de observações de sala de aula, análise dos cadernos dos alunos e conversas informais sobre o engajamento nas atividades propostas. A frequência escolar é um dos focos principais do monitoramento, permitindo que o pedagogo haja imediatamente ao perceber que um aluno está acumulando faltas sem justificativa. O pedagogo monitora o cumprimento do calendário escolar e a execução do plano de curso, garantindo que os direitos de aprendizagem previstos na base curricular sejam assegurados. O acompanhamento estende-se aos processos avaliativos dos professores, verificando se os instrumentos aplicados são diversificados e condizentes com as teorias pedagógicas da escola. Monitorar pedagogicamente exige o registro sistemático de todas as observações feitas, criando um histórico que embase as futuras tomadas de decisão da equipe de gestão escolar. O monitoramento também abrange a análise da participação dos estudantes nas atividades extracurriculares, projetos culturais e demais eventos promovidos pela instituição ao longo do ano. O acompanhamento pedagógico possibilita identificar turmas que apresentam discrepâncias de desempenho, permitindo investigar se a causa está na metodologia, na dinâmica ou no conteúdo. A análise contínua dos portfólios e das produções escritas dos alunos permite ao pedagogo monitorar a evolução da alfabetização e do letramento nas séries iniciais do ensino. O monitoramento ajuda a avaliar a eficácia das formações continuadas, observando se as discussões pedagógicas feitas nas reuniões estão sendo aplicadas de fato nas aulas pelos docentes. O acompanhamento permite mapear os estudantes que apresentam altas habilidades ou superdotação, garantindo que eles também recebam a atenção e o enriquecimento curricular necessários. O monitoramento dos planos de atendimento educacional especializado assegura que as adaptações curriculares para os alunos laudados estejam sendo devidamente cumpridas pelos professores regentes. O acompanhamento sistemático evita o isolamento do professor em sua sala de aula, criando uma cultura de colaboração mútua onde o trabalho docente é compartilhado e apoiado. O monitoramento do uso dos espaços pedagógicos, como a biblioteca, o laboratório de ciências e a sala de informática, aponta se esses recursos estão integrados ao ensino. Através do acompanhamento, o pedagogo avalia o nível de satisfação e motivação dos professores, intervindo quando fatores de estresse começam a comprometer a qualidade do trabalho pedagógico. O monitoramento pedagógico em tempos de ensino híbrido ou digital exige a verificação do acesso dos alunos às plataformas e do cumprimento das atividades propostas nos ambientes virtuais. O acompanhamento das metas anuais da escola, pactuadas no início do período letivo, serve como bússola para o pedagogo orientar suas ações diárias junto à comunidade escolar. O monitoramento sistemático oferece subsídios concretos para as conversas com os pais, pois substitui impressões vagas por dados reais sobre a rotina e o rendimento dos filhos. O acompanhamento pedagógico deve ser participativo, envolvendo os próprios professores na autoavaliação de suas práticas e na análise conjunta dos resultados de suas turmas. O monitoramento ajuda a identificar o nível de defasagem e idade série na instituição, permitindo a criação de turmas de aceleração ou projetos de correção de fluxo escolar. O acompanhamento atento das dinâmicas de recreio e momentos livres ajuda a monitorar o comportamento social dos alunos, prevenindo situações de violência e exclusão. O monitoramento constante das reuniões de planejamento garante que os professores tenham tempo e espaço adequados para preparar suas aulas com rigor técnico e criatividade.
O sucesso do acompanhamento pedagógico reside na capacidade do pedagogo de transformar dados frios em informações úteis para qualificar humanamente as relações de ensino. Intervenção em processos educacionais. A intervenção pedagógica é a ação planejada, intencional e imediata que visa superar as dificuldades identificadas durante o processo de acompanhamento e monitoramento da aprendizagem. Intervir em processos educacionais significa modificar a rota pedagógica atual sempre que os dados apontarem que os objetivos de aprendizagem não estão sendo alcançados pelos alunos. A intervenção junto ao corpo docente pode se dar através da sugestão de novas estratégias didáticas, reorganização do tempo de aula ou diversificação dos instrumentos de avaliação. Junto aos estudantes, a intervenção materializa-se em projetos de recuperação paralela, oficinas de redação, grupos de estudos e atendimentos individualizados em contraturno escolar. A intervenção precoce evita que pequenas dúvidas acumuladas ao longo do bimestre se transformem em uma barreira intransponível que leve o aluno ao desinteresse e ao abandono. As estratégias de intervenção devem ser personalizadas sempre que possível, reconhecendo que cada estudante possui um ritmo próprio e diferentes estilos de processar o conhecimento. O pedagogo intervém na organização das turmas e agrupamentos de alunos, promovendo grupos produtivos onde estudantes com diferentes saberes possam cooperar mutuamente na sala de aula. A intervenção nos processos de indisciplina envolve a substituição de medidas meramente punitivas por práticas de justiça restaurativa, onde o diálogo e a responsabilização imperam. O pedagogo intervém na gestão do tempo escolar, propondo flexibilizações na carga horária ou no cronograma de conteúdos quando a turma necessita de mais tempo para fixação. Intervir também significa buscar parcerias com a comunidade para enriquecer o currículo, trazendo palestras, visitas técnicas e projetos sociais que dialoguem com a matéria estudada. A intervenção pedagógica com alunos com deficiência envolve a confecção de materiais táteis, a adaptação de provas e a garantia de recursos de acessibilidade em todas as atividades. Quando a dificuldade do aluno decorre de fatores socioeconômicos, a intervenção do pedagogo inclui o encaminhamento da família para programas de assistência social e garantia de direitos. O pedagogo intervém nos critérios de avaliação da escola, desconstruindo a visão meritocrática e defendendo uma avaliação processual, diagnóstica, formativa e humanizada. A intervenção nos processos educacionais também visa combater o preconceito e a discriminação estrutural dentro da escola, exigindo ações afirmativas e projetos de conscientização. O supervisor intervém quando detecta conflitos interpessoais na equipe docente, agindo como mediador para manter o ambiente de trabalho saudável, colaborativo e profissional. A intervenção pedagógica pode envolver o uso de tecnologias educacionais integradas, utilizando jogos e plataformas interativas para resgatar o interesse de alunos desmotivados. O pedagogo intervém no planejamento familiar da rotina de estudos, orientando os responsáveis sobre como organizar um espaço e um horário adequados para as tarefas em casa. Intervir em processos de evasão escolar exige busca ativa na comunidade, indo atrás do estudante ausente para entender seus motivos e criar condições para o seu retorno. A intervenção deve ser documentada e avaliada constantemente, permitindo verificar se as medidas adotadas surtiram o efeito desejado ou se necessitam de nova reformulação. O pedagogo atua na intervenção curricular quando ocorrem reformas de ensino, garantindo que a transição ocorra sem prejuízos cognitivos e pedagógicos para as turmas afetadas. A intervenção na formação docente envolve mentorias e observações assistidas, onde o pedagogo assiste à aula e depois discute pontos de melhoria de forma construtiva com o professor. Em casos de traumas coletivos ou lutos na comunidade escolar, a intervenção pedagógica prioriza o acolhimento psicossocial, reorganizando as atividades para focar no cuidado humano. A intervenção em processos educacionais de jovens e adultos, EJA, exige metodologias diferenciadas que respeitem a bagagem de vida e a maturidade desse público específico. O pedagogo intervém na cultura escolar para torná-la mais inclusiva, questionando práticas tradicionais excludentes e promovendo a gestão democrática e a participação de todos.
Toda intervenção pedagógica bem-sucedida baseia-se na crença inabalável de que todos os estudantes são capazes de aprender se receberem os estímulos e apoios adequados. Instrumentos técnico-operativos. A entrevista pedagógica é um instrumento de escuta estruturada ou semi-estruturada que visa coletar dados detalhados sobre a história do estudante e a dinâmica de sua família. A aplicação da entrevista exige do pedagogo postura ética, empatia e a garantia de sigilo das informações orais e documentais compartilhadas pelos participantes do momento. A visita domiciliar é o instrumento utilizado para conhecer a realidade sociocultural e econômica do estudante em seu próprio ambiente familiar, fortalecendo os vínculos com a escola. A visita institucional ocorre quando o pedagogo se desloca até órgãos parceiros da rede de proteção, como CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, para alinhar os atendimentos ao aluno. O objetivo da visita institucional é garantir o trabalho em rede, unificando as ações de proteção ao menor e evitando a sobreposição ou a contradição de medidas tomadas. O relatório pedagógico é uma peça documental descritiva e cronológica que narra fatos, atendimentos e observações de forma objetiva, neutra e detalhada sobre uma situação. Na elaboração do relatório, o pedagogo deve se ater à descrição exata dos acontecimentos reais, evitando adjetivações subjetivas ou impressões pessoais sem comprovação factual imediata. O parecer técnico é um documento analítico e fundamentado onde o pedagogo emite sua opinião profissional, baseando-se em leis, teorias e dados colhidos sobre o caso avaliado. O parecer técnico diferencia-se do relatório por conter uma conclusão clara, sugestões de encaminhamento e recomendações para a tomada de decisão da gestão ou da justiça. O laudo pedagógico é um documento pericial, conclusivo e de alta complexidade, geralmente solicitado por instâncias jurídicas ou administrativas para atestar condições educacionais específicas. O pedagogo deve ter cautela para nunca emitir laudos com diagnósticos de patologias clínicas ou transtornos mentais, focando estritamente nos aspectos do desenvolvimento pedagógico do sujeito. Estes instrumentos técnico-operativos materializam a prática profissional do pedagogo, transformando a intuição em ação científica, documentada, legítima, ética e amparada legalmente. A escolha do instrumento técnico-operativo adequado depende estritamente do objetivo do pedagogo, da complexidade do caso atendido e das necessidades reais da comunidade escolar. Todos os documentos produzidos pelo pedagogo passam a compor o prontuário ou a pasta do estudante, devendo ser arquivados em local seguro para resguardar os direitos legais. A linguagem utilizada nos pareceres, laudos e relatórios deve ser clara, culta, formal e técnica, evitando gírias, ambiguidades e termos de senso comum que gerem má interpretação. Nas entrevistas com crianças, o pedagogo utiliza recursos lúdicos e técnicas de projeção para facilitar a comunicação e a expressão de sentimentos pelo público infantil. As visitas domiciliares fornecem subsídios para entender se a falta de rendimento escolar do aluno está associada à insegurança alimentar, à violência ou à negligência familiar. As visitas institucionais também servem para o pedagogo conhecer escolas especializadas, visando subsidiar a inclusão de alunos com severas restrições de comunicação e autonomia. O parecer técnico pode ser solicitado para decidir sobre a aceleração de estudos de alunos com altas habilidades, exigindo fundamentação teórica sólida sobre o desenvolvimento cognitivo. O relatório de estágio ou de projetos institucionais descreve detalhadamente o cumprimento de metas, as metodologias aplicadas e os resultados pedagógicos alcançados por uma equipe de trabalho. Os laudos emitidos em contextos socioeducativos ou jurídicos avaliam se o direito à educação de adolescentes em cumprimento de medidas restritivas de liberdade está sendo garantido. A revisão constante dos registros das entrevistas ajuda o pedagogo a perceber padrões de comportamento e queixas recorrentes que necessitam de intervenções coletivas na escola. O preenchimento de roteiros de observação durante as visitas domiciliares garante que o pedagogo não se esqueça de analisar aspectos estruturais e afetivos importantes do lar. O domínio técnico e ético desses instrumentos operacionais confere ao pedagogo autoridade profissional perante a comunidade escolar, os órgãos de justiça e as instâncias de fiscalização.